Raul Marques, uma das questões que se levanta neste contexto é também, e para quem pode e quer e consegue poupar, a segurança dos depósitos. Neste momento, os depósitos dos portugueses continuam seguros? Os depósitos portugueses continuam seguros, aliás, desde que eclodiu em 2008 as regras foram reforçadas a nível europeu, em termos de proteção Há um fundo de garantia. Depósitos. Isto já existia, um fundo de garantia de depósitos, mas foi reforçado o montante e os mecanismos de proteção foram reforçados, aliás, não só em Portugal como a nível europeu, portanto, neste momento, como é sabido, só vigoravam essas regras até ao final do ano, mas aliás esse mesmo o aspecto do Fundo de Garantia de Depósitos e do reforço dos mecanismos de proteção, do fortalecimento desse fundo como um todo, faz parte, aliás, do memorando que foi assinado com a denominada Troika. Portanto, não só o Fundo de Garantia de Depósitos foi reforçado e, digamos, os seus níveis de proteção foram reforçados em 2008, 2009, está previsto que 100 mil euros por titular de conta e está previsto, ou seja, isso vigoraria, digamos, a título excepcional, atendendo a todo o contexto que ocorreu em 2008, 2009, estava previsto vigorar, salvo erro, até ao final deste ano, mas de qualquer forma já faz parte desse memorando e com certeza terá que ser aprovado até ao final do ano, não só aparentemente a manutenção dos 100 mil euros a nível pan-europeu e em Portugal também, como também o reforço de alguns dos mecanismos de proteção desse fundo. Não se sabe exatamente ainda de que forma, mas aquilo que tem vindo a ser falado é que é pelo menos duas coisas. É que, ao contrário do que se passava, que esse fundo deixaria de poder ocorrer, digamos, a reforço de capital nos bancos, quase essa necessidade ocorresse, e acima de tudo que se deveria clarificar que o Fundo de Garantia de Depósitos, digamos, é sénior, ou seja, os depósitos são séniores e, portanto, em caso de, eventualmente, de evolução para uma situação de massa falida numa instituição financeira, que tem características séniores. Portanto, o Fundo de Garantia de Depósitos... Em termos muito práticos, se eu tiver menos de 100 mil euros depositados numa instituição e, por algum modo, que neste momento não é de todo o cenário provável em Portugal, ou pelo menos iminente, se essa instituição deixar de ter capacidade financeira, como é que eu posso acionar o fundo? Sim, aliás, esse mecanismo já ocorreu agora numa situação em Portugal, numa das instituições financeiras que teve problemas desse tipo e, portanto, foi acionado e, portanto, é uma situação em que é acionado e, portanto, com o limite de 100 mil euros por depositante. Portanto, é evidente que terá que ser reforçados estes mecanismos de proteção, as regras de transparência e de governo do Fundo de Garantia de Depósitos. Portanto, é tudo isso que se vem a falar, que deverá vir a lume ao longo dos próximos meses para reforçar esses vários mecanismos de proteção. Aliás, este mecanismo de proteção não se cinge ao Fundo de Garantia de Depósitos e aos depósitos nas instituições financeiras portuguesas. Existe também um sistema de indemnização para investidores para contas em valores mobiliários, mas digamos aquilo que mais preocupa, atendendo a que grande parte portanto, em Portugal estamos a falar de mais de 200 mil milhões de euros em depósitos, portanto é de facto de longe aquilo que é mais relevante em Portugal, face a outras alternativas de poupança. E, portanto, nesse aspecto, estamos a boas notícias, é que estamos, obviamente, bastante mais protegidos do ponto de vista legal do que estávamos há 2 anos e tal. Paulo Pinto, um cenário que também não parece ser assim o mais provável para já é uma saída de Portugal do euro. Se isso acontecesse também, o que é que acontecia aos depósitos das pessoas, aos investimentos? Sem deixar de responder à sua pergunta, eu queria só acrescentar algo em relação àquilo que foi discutido antes, porque dito da forma como é dito, pode levar as pessoas a não pensarem profundamente sobre o assunto. Quando estamos a falar de fundos de garantia, não estamos a falar de um fundo com dinheiro real, vivo, que esteja num sítio à espera de um acidente. Incumprimento, exato. E, aliás, quando falamos de reforço dos fundos, não estamos a falar de mais dinheiro que a gente vai buscar a um determinado sítio para reforçar aquele fundo. Isso é verdade para estes fundos, como é verdade para o Fundo Europeu, que neste momento está a apoiar os países em dificuldade. Para qualquer fundo de investimento. São máquinas de endividamento.
Ou seja, para que um cataclismo desse acontecesse, teríamos que nos endividar, esse fundo teria que se endividar para depois ressarcir as pessoas que estão nessas circunstâncias. E, portanto, eu só queria pôr este ponto para pôr as coisas em perspectiva. Porque quando se está a dizer, bem, agora deixa de ser 50 mil e passa a ser 100 mil de garantia, aquilo que a gente está a passar é uma mensagem de confiança, porque efetivamente vivemos num modelo de confiança. E toda a gente tem a noção das complicações que podem acontecer para quando se perde a confiança. Agora, relativamente à sua outra questão, que tem a ver concretamente com a Grécia. Tem a ver concretamente com a Grécia, se tiver mais na iminência de poder sair da saída do euro. Eu creio a questão é, se isso acontecesse, e isto é um cenário hipotético, mas para as pessoas perceberem, se isso acontecesse, o que é que acontecia às poupanças, aos investimentos? Isso é totalmente irrealista, tanto pelo lado dos aforradores, quanto pelo lado dos políticos e dos governantes. No caso da Grécia... Portanto, nem pondera a hipótese de um cenário destes. É absolutamente impossível, mas explica-se de uma forma muito simples. A Grécia tinha uma dívida que era de 145% do seu PIB quando recorreu ao fundo há um ano atrás. Neste momento é de 160%. De acordo com políticos que têm andado, os especialistas, entre aspas, que têm andado a discutir essa possibilidade, a desvalorização com a saída da Grécia do euro seria para voltar a um dracma 50% mais abaixo. O que quer dizer que o país, de um dia para o outro, passaria a ter um endividamento de 320% do seu PIB. Não era mais 160%, de acordo? As dívidas que as pessoas contraíram junto dos seus bancos, e estamos a falar na hipótese de os bancos se manterem, porque nesse dia todos os bancos fechariam as portas, porque entrariam em falência. Mas, hipoteticamente, pensando que os bancos se manteriam em funcionamento, todas as dívidas dos créditos da habitação, por exemplo, duplicariam de preço. Hoje eu pagava 1.000 e amanhã eu passava a pagar 2.000 porque a moeda desvalorizou 50%. Portanto, Paulo, talvez explicasse, portanto, porque as dívidas manter-se-iam na moeda, em euros, ao passo as que, dívidas em princípio... foram, exatamente, as dívidas tendo sido contraídas... A alteração cambial era logo um dos grandes impactos, as dívidas tendo não é? sido contraídas em euros teriam que ser pagos no contravalor dessa mesma moeda. Ou seja, estamos a falar do regresso à Idade da Pedra em 24 horas. Eu acho que todos os esforços que têm vindo a ser feitos desde 2007 é justamente com o intuito de nós evitarmos o regresso à Idade da Pedra. E eu espero que a gente possa continuar a manter essa situação durante mais alguns anos. João Martins, há pessoas que correm a voz para fazer este tipo de pergunta? Até porque nós estamos aqui a falar de uma coisa que é importante sabermos, que é, uma coisa é a dívida, e a dívida vai-se reduzindo com o pagamento das prestações, não é? Ou vai-se reduzindo com a amortização de capital, seja para o país, seja para as famílias, mas a dívida pode diminuir, mas pouco, ou então evolui. E o ativo subjacente a essa dívida, seja ele qual for, e no caso das famílias, o ativo subjacente é a casa. 75% das famílias portuguesas têm uma primeira habitação e estima-se que entre 10 e 15 têm mais do que uma habitação. Portanto, o ativo subjacente, o que é que acontece? Quando não se consegue cumprir com as prestações, acabam por ter que vender. E muitas vezes na nossa consultoria, o que nós fazemos quando fazemos o check-up financeiro aos nossos clientes é saber exatamente onde é que o podemos ajudar. E não é só ajudar do lado das dívidas, é também por vezes ajudar do lado da poupança. Porque estamos aqui a falar de garantias e efetivamente as garantias que estamos a falar de 100 mil euros são garantias para depósitos a prazo, ou seja, para depósitos, se formos para ações ou para obrigações ou para outros títulos ou outros veículos, as garantias aí, atenção. E portanto, isto é também algo que podemos ajudar e dizer às famílias que devem ver e saber bem e analisar que tipo de investimentos, onde é que estão a colocar os seus investimentos. Não há gravidade nenhuma que alguém queira pôr 10 ou 15% em ações, agora não pode estar à espera de ter liquidez daqui para um ano ou dois. Portanto, quando nós ajudamos é neste entorno geral, neste entorno global. E portanto, uma das coisas que acontecem com o ativo, como estávamos a falar, isto preocupa as famílias, evidentemente, porque como dizem que os meus parceiros muito bem, é se saíssemos do euro, a nossa dívida triplicava ou quadriplicava. E não deixávamos de ter que pagar. Ou então assumíamos de uma vez por todas, não pagamos nada e acabou, porque não pagamos nada. E, portanto, quando começamos a não conseguir pagar a prestação da casa, o que é que acontece? Há mais casas no mercado, que é o que está a acontecer hoje. Havendo mais casas no mercado, o valor do imóvel baixa.
e baixando... Os bancos estão a fazer leilões e com grandes dificuldades em colocar parte das casas que acabam por recuperar. E bem, a nossa banca, a Banca Nacional, é uma banca muito, muito evoluída, é das bancas mais evoluídas do mundo. Eu hoje tenho o privilégio de conhecer, portanto, quando estava na banca conhecia um banco, ou outro banco que estava lá dentro, hoje tenho o privilégio de olhar transversalmente e continuo a manter a mesma posição e a mesma opinião. A banca portuguesa é uma banca muitíssimo evoluída, é uma banca muito concorrencial e, resultado dessa concorrência toda, o contribuinte acaba por ganhar, porque está sempre a emitir produtos, a fazer produtos e sempre a pensar em função do contribuinte. E, portanto, a banca portuguesa é uma banca que, obviamente, tem as suas dificuldades, porque acaba por ser afetada, eu até diria que mais do que aquilo que merecia, porque está muito mais afetada por mercados internacionais e por economias internacionais do que aquilo que fez. E, portanto, os contribuintes, ou os devedores, ou o cidadão, ou a família, não é por lado da banca que eu acho que irão sofrer. E, eventualmente, irão sofrer por outras dificuldades, outros fatores mais externos do que propriamente internos. Teremos a oportunidade, com certeza, de falar deles na segunda parte deste programa. Agora fazemos uma curta pausa na Comissão Executiva. Estamos a falar de poupança e investimento. Voltamos já, volte connosco.